Aos 21 anos, eu capotei o carro, tive uma lesão medular de nível L1 e um diagnóstico de paraplegia. Quando sofri meu acidente, eu estava na época de faculdade, tinha 21 anos, estava trabalhando também, eu era estagiário de sistema da informação, trabalhava numa multinacional, estava num projeto muito importante dentro da empresa, né, num projeto de inovação. Então eu estava no aniversário de uma amiga minha, e eu voltando para casa, nessa de estar chegando em casa, eu tirei o cinto de segurança. E era uma descidona, assim, e eu lembro que eu desci, eu tava em alta velocidade. E aí o meu carro, ele capotou por 4 vezes, né? Então eu saí do lado, assim, eu capotei por 4 vezes em cima de um canteiro e caí do outro lado, né? E eu lembro que eu parei no banco de trás. E eu já não sentia as minhas pernas, né? E eu lembro que foi muito rápido e apareceu gente perto, assim. Daí, nossa, você capotou, você tá vivo, que bom que você tá bem e tudo. Daí eu lembro só assim, me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular. Daí me deram o celular, eu liguei para minha mãe e eu só lembro de falar assim, mãe, eu sofri um acidente e capotei o carro aqui perto de casa. E desliguei. E aí ela me conta do outro lado também, que saiu de casa, assim, meio pra onde eu vou, pra onde eu vou. E tinha uma via só. Daí que quando ela chegou, ela viu o meu carro já. Eu tava no banco de trás e eu lembro da cena, assim, da minha mãe entrando. Eu só lembro de flashes, assim, né? O pessoal dos bombeiros vindo, me tirando do carro, né? E eu lembro tudo de flash, assim, eu deitado numa maca, botaram na ambulância e eu fui pro hospital, né? Não tava entendendo o que tinha acontecido. Era um momento, assim, de pânico mesmo, assim, de desespero, sem entender o que tinha acontecido, né? E eu lembro que eu já não sentia as pernas, assim. É engraçado, quando eu fui pro hospital, eu imaginei que, beleza, sofri um acidente, vou ficar um tempo aqui, daqui a pouco eu saio do hospital e a vida que segue normalmente, né? E ali eu comecei a entender um pouco o tamanho e a gravidade do que tinha acontecido. E na verdade, assim, foi aí que eu fui entender o que era uma lesão na medula, né? Porque o médico, ele chegou pros meus pais e disse, né, ó, o Felipe tem uma lesão na medula, né, e provavelmente ele não vai andar mais, né? Isso foi uma informação que nunca me chegou, mas eu percebi ali no entorno o que tinha acontecido, né? Porque é uma coisa que mexe com a família toda, né? Assim, eu recebi muitos amigos, familiares, tudo. E eu lembro que quando eu tava uns 25 dias no hospital, o médico veio e me falou, ó, você vai ter alta. Eu falei, nossa, mas eu vou ter alta, mas como assim? Eu tô na cama ainda, eu tô na cadeira, nem cadeira. Eu tinha nem sabia a necessidade de cadeira, né? Porque eu acho que quando acontece uma coisa assim, é muito louco porque a gente não olha muito para as questões não só de acessibilidade, mas é um mundo que que é um mundo que parece que é à parte, assim, né? A gente não olha para isso, para um banheiro, para uma rampa. E eu lembro que foi um processo bem difícil, assim, não só para mim, mas para meu pai, para minha mãe, para a família toda, assim, porque eu ia ter alta numa cadeira de roda, eu morava num sobrado, né? Meu quarto era em cima. Então são pequenos detalhes assim que você começa a entender que mudou tudo. Mas ao mesmo tempo que o médico ele veio com o diagnóstico, ó, a lesão é muito grave, que talvez você não ande mais. Eu perguntei, eu tenho quanto de chance? Dele, pouco, mas era o suficiente para eu acreditar e me apegar nesse pouco. Então, desde o começo, ao mesmo tempo que eu saía na cadeira, eu fui atrás de reabilitação. Porque eu pensei, ok, aconteceu isso, mas o que depender de mim, né, seja em reabilitação, em atividade física, eu vou atrás porque eu realmente acredito que é possível isso, né? E eu sempre tomei muito banho de água fria de médico nessa época que me falava assim, não adianta, não adianta você ir atrás de reabilitação, né? A reabilitação é importante para você entender o que aconteceu com você. É importante você entender que mudou e a reabilitação vai te ajudar a trazer as ferramentas para você se tornar mais independente. Mas eu lembro que aquilo para mim nunca me pareceu suficiente, que ao mesmo tempo que, ok, a ciência daquela época não tinha nada que realmente
tinha a possibilidade de recuperar, mas eu sempre me questionava assim, tá, eu tenho 21 anos, e daqui a 10 anos, e daqui a 20 anos, e daqui a 30 anos, né? E não é possível que não tenha nada com foco na recuperação, com foco na possibilidade. E realmente esse era o contexto, assim. A gente tinha grandes centros de reabilitação no Brasil, só que os centros, né, eu costumo falar que era muito mais para me ensinar a ser cadeirante, né? E ao mesmo tempo, eu fui muito focado em busca, assim que eu saí do hospital, de reabilitação, porque eu queria me recuperar, né? Eu, assim, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Não, calma, vamos trabalhar o que está preservado. Deu, cara, mas eu tenho que trabalhar o que eu não tenho, né? Eu tenho que estimular a minha perna. Não, mas a reabilitação não é assim, a gente precisa que você fique forte para te ajudar nas transferências, isso vai te ajudar na independência. Só que ao mesmo tempo, eu tenho uma prima que era físio, né? Então, assim que eu saí do hospital, nessa busca de centro de reabilitação, ela me brifou muito. Ó, calma, a sua expectativa, porque sua condição é essa, e os centros de reabilitação vão te entregar isso, vão te entregar independência, né? Vão te trazer um novo olhar para a condição que você tem. E aí, com ela, eu comecei a fazer alguns trabalhos de transferências, de reabilitação. Então, em um mês, eu estava independente. Em paralelo a isso, eu estava na fila de espera de um centro de reabilitação. Só que quando saiu a minha vaga no centro de reabilitação, eu já estava independente. Então, eu não precisava mais do centro de reabilitação. Eu, tá, mas e agora? Qual o segundo passo? Não tem. Isso aí pareceu muito pouco, sabe? E eu, de novo, com 21 anos, eu queria mais e buscava mais, só que eu não encontrava nada. Tipo, todos os centros de reabilitação me limitavam. Enquanto eu estava atrás de possibilidades, eles me limitavam. E foi então que, entendendo esse contexto um pouco de reabilitação do Brasil, eu pensei, vou pesquisar então centros fora. Eu ficava em casa e pesquisando centros de reabilitação, técnicas, metodologias. Realmente eu entendi que o sistema de reabilitação do Brasil era muito convencional. E eu sempre me questionava disso, assim, não é possível que só eu, com 21 anos, ou só eu que busque isso, sabe? Será que só eu que tô atrás disso, né? E quem é independente? E quem conseguiu essa independência? Para aí, meu pai foi num médico lá em Portugal, que então se falava muito de célula-tronco, né? Que é célula-tronco, que seria a possibilidade da reabilitação. Eu lembro que logo no começo ele foi na consulta com esse médico, levou os meus exames, tudo. E esse médico, ele me falou, não, o caso do Felipe, assim, é muito novo, ele precisa de reabilitação mais intensa, ele precisa de algum método que realmente estimule a baixo nível de lesão, pra gente entender o que ele tem, né? Então ele não me aconselhou a fazer a célula-tronco, mas ele me deu esse novo olhar, assim, existe uma outra forma de fazer reabilitação, só que lá fora também era muito novo isso, né? Os centros de referência, eles tinham 10 anos só, e a gente sabe que para médica de saúde, 10 anos é muito pouco, né? Daí eu conheci um centro lá nos Estados Unidos, né, em Carlsbad, na Califórnia, e eu tava nesse processo também de não só buscar a minha independência, mas entender o que seria do Felipe daí pra frente, porque de fato mudou tudo, só que ao mesmo tempo eu tinha 21 anos só. E aí eu fui entendendo que assim, o que eu fazia eu já não gostava mais, né? Eu acho que a vida foi meio me conduzindo pros caminhos assim, mas de fato eu pensei o que eu quero mesmo, sabe? Então naquele momento eu falei, cara, né, eu encontrei esse centro lá nos Estados Unidos. Eu vi a possibilidade de buscar isso pra mim, mas eu confesso que quando eu já fui assim, cara, não é possível. Por que não tem isso no Brasil? Eu vou entender o que tem nessa reabilitação, mas, né, eu sonhei em silêncio, assim, que talvez eu gostaria de trazer isso pro Brasil. Porque, de novo, não é possível que só eu tenha essa vontade e acredite na recuperação. Então eu fui para esse centro lá na Califórnia, em Carlsbad, fiquei por 1 ano lá, e eu lembro que quando eu cheguei lá, que eu tive acesso, assim, ao centro de reabilitação,
A primeira coisa que me chamou a atenção, assim, é que não era um ambiente clínico, hospitalar. Era um ambiente muito de treino, né? As pessoas estavam fora da cadeira de roda, né? As pessoas estavam em movimento, assim. O espaço também era muito mais uma academia do que uma clínica. E eles tinham um trabalho muito consolidado, mas também eles só tinham 10 anos, né? Então, eles foram os pioneiros e os percussores nesse trabalho lá nos Estados Unidos. Eu fui o primeiro brasileiro que tive acesso a esse tratamento. E eu lembro que isso me chamou muito a atenção, assim, que quando eu cheguei lá, eles, nossa, você é do Brasil, que legal, a gente nunca recebeu ninguém do Brasil e ao mesmo tempo tinha gente do mundo inteiro. Né? Então eu comecei o meu tratamento e eu lembro que quando eu conheci o Project Walk, o centro lá nos Estados Unidos, eu fui muito com foco assim, em 6 meses estou voltando, andando pro Brasil. Mas nesse processo eu fui entendendo que tudo seria um processo, de fato. Só que ao mesmo tempo aquilo fazia muito sentido para mim, porque eu trabalhava o meu corpo como um todo, né? Não trabalhavam só que estavam não só que estavam preservados, trabalhavam as minhas pernas, eu ficava em pé, eu trabalhava no andador, eu trabalhava ajoelhado, eu trabalhava engatinhando, eu trabalhava no equipamento de esteira. Então era uma série de atividades que trabalhavam o meu corpo como um todo. Isso fazia muito sentido, porque se eu busco a recuperação, se eu tô atrás de possibilidade, eu preciso estimular o que eu não tenho, né? E ao mesmo tempo que é frustrante às vezes, porque você está estimulando e olhando e mexendo aquilo que não mexe, né? É muito bom ver uns pequenos esboços de movimento, uma pequena melhora de sensibilidade, de equilíbrio, de controle, ficar em pé. Porque naquele momento, naquele trabalho, eu estava assim num processo de recuperação, independente do tempo que ia levar, demorar 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Eu estava num processo de recuperação, eu vinha ganhando pequenas coisas, mas ganhando. E aí acontece os acasos da vida, assim, o fundador do método, ele não estava mais atuando e um dia ele foi lá, depois que eu estava uns 8 meses lá no centro, e aí ele soube que eu era do Brasil e a gente bateu um papo, né? Eu contando um pouco o contexto convencional de reabilitação no Brasil, e ele me convidou. Por que você não abre um centro de reabilitação lá no Brasil? E aí eu lembro que quando ele me fez o convite, me veio também muitas respostas de muitas dúvidas que eu tinha antes. Do que ia ser daqui para frente, né? Onde eu ia trabalhar, o que ia ser da minha vida. Então eu vi ali uma possibilidade de ressignificar o que tinha acontecido comigo e por que não abrir, trazer para o Brasil esse trabalho e não começar um centro de reabilitação aqui, sabe? E no dia 22 de novembro de 2010 nasce o Acreditando, o primeiro centro de reabilitação com um trabalho intensivo voltado de fato à parte de possibilidade de recuperação. E tanto é que o nome Acreditando não é à toa, né? Acho que vem muito do acreditar mesmo, sabe? No acreditar na possibilidade, no acreditar que é possível. E é muito louco isso que sempre meio que norteou a gente nisso, né? E eu lembro que o primeiro Acreditando tinha mais ou menos uns 100 metros, era muito mais uma clínica, só que estampado na fachada estava Centro de Recuperação de Lesão Medular, que eu acho que é um pouco do DNA e foi um pouco de como que aconteceu a construção do Acreditando desde o dia zero, assim. A gente sempre foi um centro pequeno no começo, mas a gente sempre teve um sonho grande. Então, tudo que a gente pensava e construía era pensando num Acreditando num prédio, num Acreditando cheio, num Acreditando com pessoas. Então, eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos e eu quis buscar o acesso também para outras pessoas aqui no Brasil, né? E eu lembro que no começo, eu montei o Acreditando muito mais também para mim dar continuidade ao trabalho que eu vinha fazendo lá, mas sempre com foco também em abrir para outros profissionais e pessoas, né?
Então, de toda a parte da construção do Acreditando, né, a gente fez um processo seletivo, né, para também encontrar os profissionais, porque eu não sou da parte técnica, né? Eu era uma pessoa que sofreu um acidente e buscou um tratamento. Eu encontrei um tratamento e quis trazer isso para o Brasil. Tá, mas parece simples, né? Mas como que a gente faz isso de forma consistente, validada, tecnicamente concisa, né? E foi então que a gente fez um processo seletivo para contratar fisioterapeuta e profissional de educação física, porque aí já começava o diferencial do Acreditando, né, que era um trabalho multi, né, entre o olhar do fisioterapeuta, da patologia, da parte clínica, mas também o olhar do profissional de educação física, da parte do treinamento, da parte do exercício. Então, eu sempre fui atrás desses dois braços, né? E foi então que a gente fez um processo seletivo, né? Que eu conheci a Natália, que hoje é diretora técnica e também é sócia do Acreditando, mas ela foi a primeira fisioterapeuta a acreditar e comprar a ideia também do Acreditando. Então foi muito um processo de construção e validação de uma parte técnica também. Acho que tem muito a ver com a maturidade do Acreditando, né? Desde o começo até hoje. Então a gente saiu em novembro de 2010 com uma equipe de 4 profissionais, né? E com o desejo de trazer um trabalho e validar esse trabalho tecnicamente. E ao longo de 15 anos de história, de muito trabalho, muita doação, né, de muita gente junto também, né, a gente chega hoje a 15 anos depois num prédio de mais de 2.500 metros, mais de 20 serviços, né, uma equipe de quase 100 colaboradores, né, e mais do que isso, né, ver a possibilidade e ver acontecer a transformação de vida de tanta gente que vem do Brasil inteiro para cá para se reabilitar, recuperar, né? E ver isso acontecendo é algo que é surreal, assim, né? É a resposta daquela dúvida: será que só eu que buscava de fato a recuperação? Será que só eu que não queria só o convencional, que acreditava e estava disposto a ir atrás de um algo a mais? Eu acho que a história do Acreditando mostra que não. Dia após dia, a gente vem agregando novas possibilidades, inovando, trazendo novas soluções, né? E trabalhando para transformar não só a área da reabilitação e do movimento, mas todas as vertentes que permeiam essa área da pessoa com deficiência. A gente também acredita que o conhecimento que foi construído e validado ao longo de 15 anos aqui não pode continuar só aqui na cabeça dos profissionais que aqui estão, né? Então a gente tem a questão do Educa, que é uma plataforma, que é um hub de conhecimento, que a nossa ideia é expandir o que nós aprendemos ao longo de 15 anos de muito trabalho para outros profissionais, para que outras pessoas tenham acesso ao longo do Brasil e do mundo inteiro. A gente tem a Livre também, que faz parte hoje do grupo Acreditando, que é a mais nova integrante do grupo, que é uma solução, né, que é uma empresa que é focada em soluções de mobilidade, né? Então, porque o que a gente prega aqui como centro de reabilitação, a gente olha para a possibilidade e para a recuperação, né? Então a gente trabalha junto com o cliente para isso, mas ao mesmo tempo a gente não limita os nossos clientes ao centro de reabilitação, porque independente da recuperação, a vida ela continua. Então é importante a gente estar ocupando esses outros espaços para melhorar a acessibilidade como um todo, para que o cliente daqui tenha acesso também fora daqui a experiências que ele nem imaginava que seria possível. Então hoje o Acreditando é um grupo muito focado, que nasce da reabilitação, mas entende também o propósito e a missão dentro de uma área que é carente de soluções e de possibilidades. Então a possibilidade não acaba só na reabilitação, a gente explora as possibilidades para movimento, para soluções de mobilidade, para a parte de educação, para a parte de acesso, nos projetos sociais, para eventos, enfim. Bom, e esse é um resumo um pouco da minha história, a história do Acreditando, né? E eu vejo que a gente só está no começo, né? Porque ao mesmo tempo
Você me perguntar, você imaginou chegar aqui? Eu nunca. Eu imaginei, eu sonhei, mas eu não achei que ia ser possível, só que foi. E daqui pra frente tem muito mais. E é um movimento que só tá no começo e tem muito mais coisa pra acontecer, tem muito mais vida pra se transformar, muito mais projetos pra impactar, né? E é um pouco do DNA de acreditando, é um pouco do que nós somos. É essa loucura em movimento.